Tóquio, agosto 1945. A capital do Império Japonês queima pela última vez. Não por causa das bombas incendiárias americanas desta vez. De dentro, o fogo consumindo o Japão vem de seu próprio núcleo em colapso. A voz do imperador Hirohito estala nos rádios pela cidade. Milhões escutam palavras que nunca ouviram antes. Seu Deus fala pela primeira vez. Ele lhes diz que a guerra está perdida. O impensável se tornou realidade. Em abrigos subterrâneos por todo Tóquio, famílias se reúnem em torno de rádios em silêncio atônito. Do lado de fora, a cidade que conheciam não existe mais. 70% da capital está em ruínas. 3 anos de bombardeios estratégicos reduziram os bairros a campos de cinzas. Mais de 100 mil mortos em uma única noite no março anterior. Centenas de milhares mais sem teto, deslocados, morrendo de fome. Mas a destruição física é insignificante em comparação com o que vem a seguir. O colapso psicológico de uma nação inteira. Os soldados que juraram morrer antes de se render não enfrentam agora algo pior do que a morte. Sobrevivência, derrota, ocupação pelo inimigo que aprenderam a odiar e temer acima de tudo. Jovens homens que treinaram para lutar até a última bala, agora devem depor armas que nunca conheceram a rendição. Nos escritórios do governo, os oficiais queimam documentos. Provas de crimes de guerra desaparecem em chamas. Os planos para a defesa final da pátria, Operação Ketsugo, se tornam papel sem significado. O militar que controlou o destino do Japão por 15 anos perde toda a autoridade em um único dia. As forças americanas se reúnem ao largo da costa. O general Douglas MacArthur se prepara para desembarcar em solo japonês não como conquistador através da batalha, mas como vencedor através do fogo atômico. 2 cidades foram apagadas da existência. Hiroshima, no dia 6 de agosto. Nagasaki, no dia 9 de agosto. A União Soviética invadiu a Manchúria, destruindo o último aliado do Japão. O império construído através da conquista agora enfrenta a dissolução total. No Palácio Imperial, a decisão de se render desencadeia o caos. Oficiais militares tramam um último golpe. Eles vão sequestrar o imperador, destruir a gravação da rendição, lutar até o Japão se afogar em seu próprio sangue. O plano falha. A gravação sobrevive. A palavra se espalha. O Japão irá se render. Pela primeira vez em sua história, a nação japonesa enfrenta a ocupação estrangeira. Nenhum inimigo jamais colocou os pés nas ilhas do lar como conquistador. Isso muda agora. Tudo muda agora. As ruas de Tóquio se enchem de cidadãos confusos. Alguns choram. Outros ficam paralisados em descrença. Outros começam a árdua tarefa de sobrevivência em uma nação derrotada. Os mercados negros que sustentaram a vida durante os bombardeios na guerra agora se tornam a única economia. A comida se torna cada vez mais escassa a cada dia. A ração de arroz não consegue alimentar uma família. Crianças morrem de fome silenciosamente em cascas de edifícios bombardeados. As fotografias e filmagens surgindo de Tóquio nestes últimos dias capturam uma civilização em queda livre. Soldados removendo insígnias dos uniformes. Oficiais queimando bandeiras de batalha em vez de se render a elas. Civis se curvando para o Palácio Imperial, chorando por um imperador que acaba de lhes dizer que a guerra pela qual sacrificaram tudo terminou em fracasso. Mas as imagens também revelam outra coisa: alívio. Escondido sob o choque e a vergonha, uma tranquila gratidão de que os moribundos podem finalmente parar. Que as mães não terão que enviar mais filhos à morte. Que a invasão prometida, batalha que teria matado milhões, nunca acontecerá. Um civil japonês mais tarde escreve: sentimos como se estivéssemos vivendo em um pesadelo e, de repente, acordássemos para encontrar um mundo que não reconhecíamos mais. A queda de Tóquio não é uma batalha. É algo muito mais complexo. O colapso de uma ideologia, a morte de um mito nacional, o fim da promessa do Bushido de que a honra na morte supera a vergonha da sobrevivência. Milhões de japoneses agora devem aprender a viver em uma realidade que toda a sua cultura
lhes ensinou a rejeitar. Como uma nação construída sobre o código do guerreiro aceita a derrota? Como milhões de pessoas que acreditavam que seu imperador era divino reconciliam sua humanidade? Como um exército que jurou nunca se render depõe as armas sem resistência? Como civis que se prepararam para lutar contra os invasores com lanças de bambu recebem soldados americanos como ocupantes? As respostas surgem nas ruas de Tóquio nestes últimos dias impossíveis, nos rostos dos soldados voltando para casa de uma guerra que mal compreendem estar perdendo, nos olhos das crianças que não conheceram nada além da guerra durante toda a sua vida, agora enfrentando algo ainda mais assustador: paz conquistada pelo inimigo. Estes são os últimos dias do Japão como um império, o começo de algo novo, algo sem precedentes, algo que ninguém, vencedor ou vencido, consegue imaginar ainda. Esta é a história de como o Império Japonês morre, não em uma batalha climática, não em uma última resistência heróica, mas em um gemido de exaustão, fogo atômico e a voz tranquila do imperador no rádio dizendo ao seu povo que agora devem suportar o insuportável. O Império Japonês atinge sua extensão máxima no início de 1942. Das fronteiras da Índia ao Pacífico Central, das Ilhas Aleutas às costas da Austrália, Tóquio governa mais de 300 milhões de pessoas em territórios conquistados que abrangem milhões de quilômetros quadrados. Os arquitetos deste império se consideram invencíveis. O ataque surpresa a Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, destrói o poder naval americano no Pacífico. Singapura cai em fevereiro de 1942, humilhando o Império Britânico. As Filipinas colapsam apesar da resistência americana. Hong Kong, Birmânia, Malásia, as Índias Orientais holandesas, todas caem para as forças japonesas em questão de meses. O imperador Hirohito preside sobre essa expansão do Palácio Imperial em Tóquio. A cidade, no início de 1942, floresce como o coração de um império conquistador. 8. Milhões de pessoas habitam a capital. Fábricas produzem armas e aeronaves. Ministérios do governo coordenam a administração dos territórios ocupados. Quartéis militares planejam novas conquistas. A população civil celebra vitória após vitória. Mas as sementes da destruição já crescem sob o triunfo. A estratégia militar do Japão depende de uma guerra rápida. Capturar território rico em petróleo, borracha e matérias-primas. Forçar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha a negociar a paz a partir da fraqueza. Garantir as fronteiras do império antes que o poder industrial americano possa se mobilizar. O plano requer execução perfeita e capitulação ocidental. Nenhum dos dois acontece. O almirante Isoroku Yamamoto, arquiteto do ataque a Pearl Harbor, entende o perigo melhor do que a maioria em Tóquio. Ele mais tarde diz aos colegas: "Temo que tudo o que fizemos foi despertar um gigante adormecido e preenchê-lo com uma terrível determinação." Suas palavras se provam proféticas. A Batalha de Midway, em junho de 1942, marca o ponto de virada. 4 porta-aviões japoneses afundam em um único dia. A Marinha Imperial perde sua capacidade ofensiva. A iniciativa na Guerra do Pacífico muda permanentemente para os Estados Unidos. A liderança militar de Tóquio oculta a magnitude da derrota do público japonês. A estratégia de ocultação torna-se uma prática padrão. À medida que as forças americanas iniciam a longa contra-ofensiva pelo Pacífico, o governo japonês alimenta sua população com uma dieta constante de vitórias propagandísticas. Transmissões de rádio proclamam triunfo após triunfo. Jornais reportam perdas inimigas enquanto minimizam as baixas japonesas. Os civis de Tóquio acreditam que seu exército permanece invicto. A realidade conta uma história diferente. Guadalcanal sangra o exército japonês de agosto de 1942 até fevereiro de 1940. E 3. Mais de 30 mil soldados japoneses morrem nas selvas daquela única ilha. Os sobreviventes se retiram, derrotados. As forças americanas aprendem que podem vencer as tropas japonesas em combates terrestres prolongados. As derrotas se acumulam.
as Aleutas, Nova Guiné, as Ilhas Gilbert, as Ilhas Marshall, as Marianas, Saipan. Cada batalha aproxima as forças americanas do próprio Japão. Cada perda custa milhares de vidas japonesas. Cada retirada encurta o perímetro defensivo. No meio de 1944, bombardeiros americanos B-29 Super Fortress operam de bases nas Marianas. Pela primeira vez desde o início da guerra, Tóquio entra no alcance de bombardeio estratégico americano sustentado. A segurança que a capital desfrutou por 3 anos chega ao fim. O primeiro ataque B-29 a Tóquio ocorre no dia 24 de novembro de 1944. 111 bombardeiros atacam a fábrica de aeronaves Nakajima. O ataque causa danos limitados, mas envia uma mensagem clara. Os bombardeiros americanos agora podem atingir o coração do Império. Os ataques se intensificam durante o inverno. A estratégia muda de bombardeios de precisão em alvos militares para bombardeios em áreas de bairros civis. Os comandantes americanos decidem que destruir a capacidade industrial do Japão requer a destruição das cidades onde os trabalhadores vivem. A construção de madeira das áreas residenciais de Tóquio as torna particularmente vulneráveis a armas incendiárias. O general Curtis LeMay assume o comando da campanha de bombardeio. Ele ordena uma mudança radical de táticas. Os B-29 atacarão à noite, voando baixo para aumentar a precisão e a carga de bombas. Eles despejarão clusters incendiários projetados para criar tempestades de fogo em áreas densamente povoadas. A população civil de Tóquio recebe avisos, mas não tem para onde ir. O governo estabelece zonas de contenção de incêndios, demolindo milhares de prédios. As famílias evacuam as crianças para áreas rurais quando possível. Abrigos antiaéreos oferecem proteção mínima contra as armas da tempestade de fogo que se aproxima. A maioria dos residentes simplesmente aceita seu destino, continuando a trabalhar em fábricas e escritórios enquanto bombardeiros americanos se aproximam. Um residente de Tóquio lembra mais tarde: "Sabíamos que os bombardeiros viriam. Ouvíamos as sirenes de ataque aéreo quase todas as noites. Mas o que poderíamos fazer? Não tínhamos escolha a não ser continuar vivendo, continuar trabalhando e esperar que fôssemos sobreviventes." A noite de 9 a 10 de março de 1945 se torna a hora mais sombria de Tóquio antes do colapso final. Mais de 300 B-29s atacam a cidade com quase 2.000 toneladas de bombas incendiárias. As armas desencadeiam tempestades de fogo que consomem 16 milhas quadradas de Tóquio. As temperaturas no inferno chegam a 1.000 graus. Mais de 100.000 civis morrem em uma única noite. O número exato permanece desconhecido. Os corpos queimam além do reconhecimento. Famílias desaparecem completamente. Vizinhanças inteiras deixam de existir. O rio Sumida se enche de cadáveres daqueles que buscaram refúgio na água e foram cozidos vivos. Sobreviventes emergem para encontrar sua cidade transformada em uma paisagem lunar de cinzas e escombros. O cheiro de carne queimada paira sobre Tóquio por semanas. Cremações em massa não conseguem acompanhar o número de mortos. Os vivos cavam entre os escombros à procura de membros da família que nunca encontrarão. Ainda assim, os bombardeios continuam. Bombardeiros B-29 americanos retornam repetidamente durante a primavera e o verão de 1945. A estratégia de bombardeio incendiário se expande para outras cidades japonesas. Osaka, Nagoya, Kobe, Yokohama, todas sofrem o mesmo destino. Em agosto de 1945, mais de 60 cidades japonesas foram parcial ou completamente destruídas por bombardeios estratégicos. Tóquio sofre dezenas de ataques adicionais após o incêndio de março. Cada ataque mata centenas ou milhares a mais. Cada invasão reduz mais bairros a cinzas. No verão 1945, mais da metade da capital está em ruínas. 3 milhões de residentes fugiram para o campo. Aqueles que permanecem vivem entre os destroços, revirando em busca de comida, queimando móveis para se aquecer, existindo dia após dia em uma cidade moribunda.
A resposta militar japonesa se mostra fútil. As aeronaves de combate carecem de combustível para interceptar os B-29 que voam a alta altitude de maneira eficaz. Os canhões antiaéreos abatem alguns bombardeiros, mas não conseguem deter os ataques. A capacidade industrial do Império de produzir novas aeronaves e armas colapsa, enquanto as próprias fábricas que as fabricam pegam fogo. Enquanto isso, submarinos americanos estrangulam as linhas de vida marítimas do Japão. Navios mercantes transportando petróleo das Índias Orientais holandesas, arroz do Sudeste Asiático, matérias-primas de territórios conquistados, todos se tornam vítimas de torpedos americanos. Em meados de 1945, a frota mercante do Japão jaz no fundo do Pacífico. As ilhas principais enfrentam a fome mesmo sem invasão. A situação militar se torna desesperadora. A Batalha de Okinawa de abril a junho de 1945 demonstra o custo de defender o território japonês. Mais de 100.000 soldados japoneses morrem. Milhares de civis cometem suicídio em vez de enfrentar a ocupação americana. Ataques kamikaze afundam dezenas de navios americanos, mas não conseguem parar a invasão. Okinawa cai. O exército americano agora possui uma base a apenas 400 quilômetros do território japonês. Os planos de invasão estão tomando forma. A Operação Downfall desembarcará milhões de tropas americanas em Kyushu em novembro de 1945 e em Honshu, perto de Tóquio, em março de 1946. Os planejadores americanos estimam vítimas na casa das milhões para ambos os lados. O governo japonês conhece esses fatos. O quartel-general imperial entende a situação militar. No entanto, a liderança não consegue concordar com a rendição. A facção militar exige uma última batalha. Eles propõem a Operação Ketsugo, a batalha decisiva pela pátria. Todos os civis lutarão. Todos os soldados morrerão antes de se render. O Japão causará tantas baixas nos invasores que a América negociará uma paz condicional. O plano existe apenas nas mentes de oficiais desesperados que não estão dispostos a enfrentar a realidade. O Japão não tem combustível para aeronaves, nem munição para combate prolongado, nem comida para sua população, nem marinha, nem frota mercante, nem capacidade industrial. O Império sobrevive apenas pela vontade, e essa vontade começa a rachar. O imperador Hirohito, tradicionalmente uma figura cerimonial, começa a questionar a estratégia militar. Ele faz a seus conselheiros uma pergunta simples: o Japão pode realmente vencer esta guerra? O silêncio que se segue fornece sua resposta. Um conselheiro imperial mais tarde testemunha: o imperador nos pediu para contar a ele a verdade sobre nossa situação militar. Não podíamos mais mentir. Dissemos a ele que a vitória era impossível, que a questão não era se o Japão perderia, mas quantos morreriam antes do fim inevitável. No final de julho de 1945, Tóquio suportou mais de 100 de ataques aéreos. A cidade arde em ruínas. Civis passam fome com rações que fornecem menos de 1.000 calorias por dia. O mercado negro prospera como a única economia em funcionamento. A autoridade do governo enfraquece a cada dia. As promessas do exército de vitória final soam vazias aos ouvidos das pessoas que vivem entre escombros e cinzas. O palco está montado para o ato final. O império, que parecia invencível 3 anos antes, agora está à beira do colapso total. A questão não é mais se o Japão cairá, mas como e a que custo final. A resposta vem do céu, em um flash de luz mais brilhante do que 1000 sóis, sobre uma cidade chamada Hiroshima, 6 de agosto, 1945, 8h15 da manhã. Um único bombardeiro B-29, chamado Enola Gay, libera sua carga sobre Hiroshima. A arma cai por 43 segundos. A 600 metros acima do centro da cidade, a bomba atômica detona. A explosão libera o equivalente a 15.000 toneladas de TNT em uma fração de segundo. Uma bola de fogo mais quente do que a superfície do Sol se expande sobre Hiroshima. O pulso térmico incinera tudo dentro de um raio de 1 quilômetro. Os seres humanos desaparecem, deixando apenas sombras queimadas no concreto.
Os edifícios evaporam. A pedra derrete. A onda de explosão segue milissegundos depois, viajando mais rápido do que o som. Estruturas projetadas para suportar terremotos desmoronam como papel. A onda de pressão esmaga corpos humanos, rompe órgãos, transforma destroços em estilhaços que rasgam milhares. Dentro de 2 quilômetros da explosão, quase nada sobrevive. 70.000 pessoas morrem instantaneamente. Milhares mais perecem nos incêndios que consomem o que resta da cidade. Ao final do dia, mais de 100.000 residentes de Hiroshima estão mortos ou morrendo. Uma única arma destruiu uma cidade inteira em segundos. As notícias chegam a Tóquio lentamente, confusas, fragmentárias. Relatos iniciais falam de um novo tipo de bomba. As comunicações militares de Hiroshima cessam completamente. A escala de destruição desafia a compreensão. Cientistas japoneses examinam as evidências e chegam a uma conclusão que os líderes militares se recusam a aceitar. Os americanos desenvolveram uma arma atômica. No Palácio Imperial, o imperador Hirohito recebe os relatórios com crescente alarme. Ele convoca uma reunião de emergência do Conselho Supremo para a direção da guerra. A facção militar argumenta a favor da continuação da luta. Uma bomba atômica não muda nada, afirmam. O Japão ainda deve resistir à invasão. O plano de batalha para a pátria permanece viável. O ministro das Relações Exteriores, Shigenori Togo, discorda. Ele argumenta que a resistência contínua resultará na completa aniquilação do povo japonês. A bomba atômica representa uma ameaça além do cálculo militar convencional. Se a América possui mais armas desse tipo, nenhuma cidade no Japão está segura. O debate continua através de agosto, o 7º e o 8º. Os militares se recusam a aceitar a rendição. Eles propõem condições impossíveis. O Japão deve manter suas forças armadas, manter seu império, evitar a ocupação, julgar seus próprios criminosos de guerra. Esses termos equivalem a rejeitar completamente a rendição. O impasse persiste. Enquanto isso, em Tóquio, a vida continua entre as ruínas. Os civis nada sabem sobre a bomba atômica. A censura do governo impede os jornais de relatar a verdade sobre Hiroshima. As transmissões de rádio mencionam apenas que um novo tipo de arma danificou uma cidade. A população continua sua luta diária pela sobrevivência sem saber que o mundo mudou para sempre. Os mercados negros em Ueno, Shinjuku e Shibuya prosperam como a única fonte confiável de comida. O arroz custa 20 vezes o preço oficial da ração. Um único ovo é vendido por mais do que um dia de salário. Famílias trocam heranças familiares por batatas doces. Crianças escavavam entre os escombros por qualquer coisa comestível ou vendável. Nos bairros devastados do leste de Tóquio, sobreviventes do bombardeio a fogo de março vivem em barracos construídos de metal reciclado e madeira queimada. Eles cozinham sobre fogueiras usando móveis quebrados como combustível. A água vem de tubulações danificadas ou poços poluídos. A doença se espalha através das condições insalubres. A disenteria, tifoide e tuberculose matam diariamente. O sistema de racionamento do governo se aproxima do colapso total. A alocação oficial de arroz cai para menos de 300 gramas por pessoa por dia. Muitos distritos não recebem distribuição alguma. Os trens que deveriam trazer comida do campo chegam vazios ou nem chegam. Submarinos americanos destruíram os navios que poderiam ter importado arroz da Coreia ou de Taiwan. O Japão está passando fome. Os trabalhadores das fábricas ficam muito fracos para realizar suas tarefas. A produção de aeronaves, armas e munições despenca. As fábricas restantes carecem de matérias-primas mesmo quando os trabalhadores estão presentes. 8. Alumínio, cobre, todos esgotados. O império que conquistou metade da Ásia não consegue fabricar balas para seus próprios soldados. Um trabalhador de fábrica lembra mais tarde: nós viemos trabalhar a cada dia, porque não tínhamos para onde ir. Mas não havia nada a fazer. Nenhum material com que trabalhar. Nenhuma máquina que funcionasse. Nós nos sentamos nas ruínas da fábrica e esperávamos pelas sirenes de ataque aéreo.
A situação militar deteriora-se a cada hora. No dia 8 de agosto, a União Soviética declara guerra ao Japão. Mais de 1.500.000 soldados soviéticos cruzam a fronteira em direção à Manchúria, ocupada pelo Japão. O exército Kwantung, uma vez orgulho do exército imperial japonês, colapsa em dias. A invasão soviética destrói a última esperança do Japão. A facção militar tem negociado secretamente com Moscovo, na esperança de que os soviéticos intermediassem uma rendição condicional. Essa possibilidade morre com a declaração de guerra soviética. O Japão agora enfrenta inimigos de todos os lados, sem perspectiva de escape diplomático. O Supremo Conselho se reúne novamente na noite do 8º de agosto. Os argumentos se repetem. O exército exige resistência contínua. Os ministros civis imploram por rendição para salvar o que resta da nação. Nenhum consenso emerge. O imperador Hirohito ouve em silêncio enquanto seus assessores debatem o futuro do Japão. 9 de agosto, 11 horas em ponto da manhã. Uma segunda bomba atômica detona sobre Nagasaki. 40.000 pessoas morrem instantaneamente. O número de mortos alcançará, eventualmente, 80.000. Em 3 dias, 2 cidades foram eliminadas da existência. O exército americano possui a capacidade de destruir todas as principais cidades japonesas sem desembarcar um único soldado. A notícia de Nagasaki chega a Tóquio naquela noite. O imperador Hirohito toma a sua decisão. Ele irá romper o impasse. Em um movimento sem precedentes, o imperador divino decidirá pessoalmente o destino do Japão. Ele diz ao Conselho Supremo que o Japão deve aceitar a Declaração de Potsdam e se render incondicionalmente, com uma condição: a preservação do sistema imperial. A facção militar reage com fúria. Oficiais juniores começam a planejar um golpe. Eles irão apreender o Palácio Imperial, impedir a rendição e continuar a guerra sob o comando militar. O complô envolve oficiais da Divisão da Guarda Imperial e do Ministério da Guerra. Eles planejam interceptar e destruir o registro da rendição do imperador antes que ele possa ser transmitido. 10 de agosto. O governo japonês transmite sua aceitação da Declaração de Potsdam aos aliados através da Suíça neutra. A mensagem inclui a condição relativa ao status do imperador. O governo aguarda uma resposta, enquanto Tóquio continua a arder. Bombardeiros americanos atacam a capital novamente no dia 10 de agosto. Mais de 100 B-29s soltam bombas convencionais na fábrica de aeronaves Nakajima e nos bairros ao redor. Centenas morrem. Os sobreviventes se perguntam por que o bombardeio continua se as negociações de rendição já começaram. A resposta americana chega no dia 12 de agosto. A resposta, elaborada pelo secretário de Estado James Burns, afirma que a autoridade do imperador estará sujeita ao comandante supremo das potências aliadas. A resposta não satisfaz nem a facção militar, nem aqueles que exigem rendição. Incondicional. O debate no Palácio Imperial recomeça. As ruas de Tóquio se enchem de rumores: rendição, guerra contínua, bombas atômicas, invasão soviética. Ninguém sabe no que acreditar. O governo mantém seu apagão de informações. Os jornais não imprimem nada sobre as negociações de rendição. As transmissões de rádio tocam música marcial e repetem chamados à unidade nacional e resistência contínua. O militar distribui armas para os civis na defesa final da pátria. Lança de bambu, rifles de tiro único, o que quer que possa ser encontrado. Mulheres treinam para lutar com ferramentas agrícolas. Crianças aprendem a se jogar sob os tanques americanos com cargas explosivas. A insanidade do plano Ketsugo se torna visível nas ruas de Tóquio. Um professor lembrou mais tarde: eles nos deram paus de bambu afiados e nos disseram que iríamos parar os tanques americanos. Fomos professores, não soldados. Tivemos crianças em nossas salas de aula que não podiam sequer se lembrar do tempo de paz. E eles esperavam que lutássemos contra o exército americano com gravetos. 13 de agosto. O imperador Hirohito convoca mais uma conferência imperial. Ele tomou sua decisão. O Japão se renderá. As objeções dos militares não importam mais.
O imperador fala com uma clareza sem precedentes. Ele diz a seus conselheiros que continuar a guerra resultará na extinção do povo japonês. A bomba atômica torna a resistência futura suicida. A facção militar continua a resistir. O ministro da guerra, Korechika Anami, argumenta por uma batalha final. Ele acredita que as forças japonesas podem infligir baixas suficientes em uma invasão americana para negociar melhores termos. A matemática não faz sentido. O Japão não tem combustível, não tem munição, não tem alimento, não possui uma força militar funcional. Os americanos têm bombas atômicas e podem destruir cidades japonesas à vontade. O imperador Hirohito encerra o debate. Ele ordena a preparação de uma gravação de rendição a ser transmitida ao povo japonês. Será a primeira vez na história que a voz do imperador será ouvida por seus súditos. A gravação está agendada para o dia 15 de agosto. A decisão solta os conspiradores. Na noite do dia 14 para 15 de agosto, oficiais rebeldes tentam seu golpe. Eles tomam o controle do terreno do Palácio Imperial. Eles procuram a gravação da rendição, planejando destruí-la. Eles tentam convencer o comandante da divisão da Guarda Imperial a se juntar a eles. O golpe falha. Oficiais seniores se recusam a apoiar a rebelião. A gravação permanece oculta e segura. Ao amanhecer do dia 15 de agosto, os líderes do golpe cometem suicídio. O ministro da guerra, Anami, realiza sepulcro ritual em seu escritório, assumindo a responsabilidade pela falha militar. Tóquio acorda em confusão e medo. Rumores do golpe se espalham pela cidade. Ninguém sabe o que aconteceu ou o que acontecerá. O rádio anuncia que o imperador se pronunciará para a nação ao meio-dia. Milhões se reúnem em torno de aparelhos de rádio, em casas, em praças públicas, em pátios de fábricas, para ouvir palavras que nenhum súdito japonês jamais ouviu antes. A voz do seu Deus. Um civil escreve mais tarde: "Não sabíamos o que o imperador diria. Alguns acreditavam que ele convocaria uma batalha final. Outros sussurravam sobre rendição. Reunimo-nos em silêncio, aterrorizados com o que iríamos ouvir, incapazes de imaginar que nosso mundo estava prestes a acabar para sempre." 15 de agosto, 1945, meio-dia. Em Tóquio, em todo o Japão, milhões de pessoas estão diante de rádios, em lares reduzidos a escombros, em pátios de fábricas onde a produção cessou, em praças públicas onde alto-falantes foram instalados, em quartéis militares onde os soldados aguardam seu destino. A nação inteira prende a respiração. A transmissão começa com o hino nacional japonês. Depois silêncio, depois estática. Então, uma voz diferente de tudo que o povo japonês já ouviu. O imperador Hirohito fala em japonês formal de corte, um dialeto tão arcaico que muitos ouvintes têm dificuldade em entender as palavras. Mas o significado se torna claro em poucos momentos. O Japão perdeu a guerra, o império se renderá, a luta acabará. A situação da guerra não se desenvolveu necessariamente a favor do Japão, diz o imperador, com um subestimado devastador. Ele fala sobre as bombas atômicas, a bomba cruel que ameaça a total extinção da civilização humana. Ele diz a seus súditos que devem suportar o insuportável e sofrer o que é insuportável. A gravação dura menos de 5 minutos. Quando termina, o silêncio que se segue se espalha por Tóquio como uma presença física. As pessoas ficam paradas, incapazes de processar o que acabaram de ouvir. Seu divino imperador falou pela primeira vez na história para lhes dizer que tudo o que acreditavam era uma mentira. O Japão não tem vencido a guerra. As vitórias anunciadas no rádio eram fabricações. Os sacrifícios foram em vão. Os filhos, pais e irmãos que morreram na China, no Pacífico, em Burma, nas Filipinas, morreram por uma guerra que já estava perdida. Os bombardeios incendiários, a fome, a destruição atômica, tudo sofrido em serviço de uma causa impossível. Na praça fora do Palácio Imperial, milhares de civis se ajoelham. Muitos choram abertamente. Outros ficam em choque silencioso. Alguns se curvam repetidamente em direção ao palácio, pedindo desculpas ao imperador por sua falha.
Alguns tiram facas e se preparam para cometer suicídio no local, incapazes de suportar a vergonha da rendição. Oficiais militares em toda Tóquio reagem com fúria, desespero e incredulidade. Nos quartéis por toda a capital, soldados se reúnem em grupos, discutindo sobre o que fazer a seguir. Alguns exigem que ignorem a rendição e lutem. Outros aceitam a decisão do imperador com resignação. Muitos simplesmente entram em colapso, anos de doutrinação e sacrifício tornados sem sentido em um instante. O major Kenji Hatanaka, um dos conspiradores do golpe que falhou em impedir a transmissão, comete suicídio do lado de fora do Palácio Imperial. Ele se dispara na cabeça após distribuir panfletos pedindo resistência contínua. Seu corpo permanece na rua por horas, um símbolo do colapso completo do exército. No Ministério da Guerra, os oficiais do pessoal queimam documentos durante todo o dia e a noite. Evidências de crimes de guerra desaparecem em chamas. Registros de experimentos de guerra biológica, trabalho forçado, abusos de prisioneiros, todos reduzidos a cinzas. Os oficiais sabem o que está por vir. Ocupação americana, julgamentos de crimes de guerra, justiça para as vítimas do Japão em toda a Ásia. Eles destroem o que podem e se preparam para as consequências. A população civil recebe as notícias com emoções mais complexas. Alívio se mistura com vergonha. Gratidão porque a morte irá parar se mistura com o medo do que a ocupação americana trará. Mães cujos filhos morreram na guerra choram com raiva porque a rendição não veio antes. Famílias que perderam tudo no bombardeio a fogo sentem uma sombria vindicação. O governo que prometeu vitória finalmente admitiu a derrota. Um residente de Tóquio mais tarde recorda: "Quando o imperador falou, senti como se alguém tivesse cortado os fios que me mantinham ereto. Eu colapsei no chão e não consegui parar de chorar. Mas se eu chorava de tristeza ou alívio, não poderia dizer. Talvez ambos, talvez nenhum. Eu chorei porque nosso mundo inteiro havia acabado." Os mercados negros experimentam um aumento de atividade após a transmissão. Rumores se espalham de que as forças americanas chegarão dentro de dias. As pessoas correm para trocar scrip militar por bens antes que a moeda se torne sem valor. Outros buscam comida, temendo que o caos da rendição desestabilize o pouco sistema de distribuição que resta. Os preços disparam. Lutas eclodem. A fina camada de ordem social começa a rachar. Nas subúrbios e áreas rurais ao redor de Tóquio, a reação varia por comunidade. Algumas aldeias celebram em silêncio, gratas que seus filhos não precisarão morrer defendendo a pátria com lanças de bambu. Outras organizam encontros em massa, onde civis se comprometem a continuar lutando, independentemente da ordem do imperador. Esses bolsões de resistência continuarão por dias, recusando-se a aceitar a realidade. O exército começa o processo de desarmamento, embora lentamente e com grande relutância. Os soldados recebem ordens para entregar armas. Muitos obedecem. Outros escondem rifles, espadas e munição, incapazes de aceitar que nunca lutarão novamente. Os oficiais enfrentam a humilhação de remover insígnias dos uniformes. As bandeiras de batalha, carregadas por anos de combate através da Ásia e do Pacífico, são queimadas em vez de serem entregues ao inimigo. No aeroporto de Atsugi, ao sudoeste de Tóquio, os pilotos kamikaze aprendem que nunca poderão realizar suas missões suicidas. Jovens que passaram meses treinando para morrer pelo imperador, agora devem encontrar uma razão para viver em uma nação derrotada. Alguns não conseguem fazer a transição. Nas semanas seguintes, dezenas de pilotos e soldados cometem suicídio em vez de enfrentar a vergonha da rendição. O impacto psicológico da rendição se estende muito além do choque, o imediato. O povo japonês foi doutrinado por anos a acreditar que a morte é preferível à rendição, que o imperador é divino, que o Japão não pode perder porque os deuses protegem o império. A transmissão destrói essas crenças fundamentais em 5 minutos. Crianças que não conheceram nada além da guerra durante toda a sua vida não conseguem compreender a paz. Adolescentes mobilizados para o trabalho em fábricas ou treinamento militar não têm habilidades para a vida civil. Mulheres viúvas devido à guerra enfrentam um futuro de pobreza e estigma social.
Os idosos lamentam um Japão que já não existe, uma nação que morreu em algum lugar entre Pearl Harbor e Hiroshima. Nos hospitais em Tóquio, soldados feridos aprendem que seu sacrifício foi em vão. Homens que perderam membros em batalha, vítimas de queimaduras de acidentes kamikaze, soldados morrendo lentamente devido a doenças tropicais contraídas no Pacífico Sul. Eles sobreviveram ao combate apenas para ouvir que sua nação se rendeu. Muitos se recusam a acreditar que a transmissão é real, convencidos de que deve ser propaganda do inimigo. Um soldado ferido testemunha mais tarde: "Eu perdi ambas as pernas em Okinawa. Disseram-me que eu as havia sacrificado pelo imperador, pela vitória do Japão. Então, eu ouvi a transmissão da rendição. Para que eu perdi minhas pernas? Para que algum de nós se sacrificou? Eu queria morrer ali mesmo na cama do hospital." A transmissão do imperador não acaba imediatamente com toda a resistência. Em algumas unidades militares, oficiais fanáticos executam soldados que expressam alívio pela rendição. Os conselhos de guerra continuam por dias após o 15 de agosto, punindo aqueles que se atrevem a sugerir que a rendição é a decisão correta. A ideologia militar de morte antes da desonra não desaparece simplesmente porque o imperador falou. Garrisons remotas através do Pacífico não recebem notícias da rendição por dias ou até mesmo semanas. Em ilhas isoladas, tropas japonesas continuam lutando, inconscientes de que a guerra terminou. Alguns resistirão por meses, recusando-se a acreditar que os anúncios de rendição são genuínos. Alguns soldados permanecerão escondidos por anos, convencidos de que os relatórios da derrota do Japão são propaganda americana. Mas em Tóquio, a realidade não pode ser negada. Aeronaves de reconhecimento americanas sobrevoam a cidade sem oposição no dia seguinte à transmissão da rendição. Nenhum fogo antiaéreo os recebe. Nenhum caça decola para interceptar. Os aviões circulam pelas ruínas da capital, fotografando a devastação, confirmando o que o governo japonês prometeu. A rendição é real. O ministro das Relações Exteriores do Togo inicia os preparativos para a cerimônia formal de rendição. Diplomatas japoneses fazem contato com as forças americanas nas Filipinas. Arranjos começam para a chegada do general Douglas MacArthur e das forças de ocupação. O governo japonês deve agora facilitar sua própria conquista. 16 de agosto. Tóquio permanece silenciosa, atordoada. As pessoas emergem de abrigos e barracos para navegar nas ruas cheias de escombros. Elas procuram por comida, por água, por um pouco de normalidade em um mundo que já não faz sentido. A ração de arroz continua, mal, embora ninguém saiba por quanto tempo isso vai durar. As fábricas permanecem fechadas. Os trabalhadores não têm para onde ir e nada para fazer. As máquinas que produziam armas para o esforço de guerra estão paradas, muitas delas danificadas pelos bombardeios. Os escritórios do governo que coordenavam a administração do império se encontram sem propósito. Os burocratas folheiam papéis, incertos sobre se os ocupantes americanos os manterão empregados ou os levarão a julgamento. 17 de agosto. A vida começa a se adaptar à nova realidade. Os mercados reabrem. Comerciantes que acumularam mercadorias durante a guerra agora as vendem abertamente. A moeda americana torna-se mais valiosa do que o iene japonês da noite para o dia. Aqueles que possuem algo para negociar encontram compradores. Aqueles que não têm nada enfrentam a fome. O clima em Tóquio muda de choque para ansiedade. O que os americanos farão? Eles vão se vingar de Pearl Harbor? Eles vão impor termos de ocupação severos? Eles vão executar o imperador? Rumores se espalham amplamente. Alguns afirmam que os soldados americanos vão massacrar a população. Outros insistem que a ocupação será benévola. Ninguém sabe. Todos temem. As crianças começam a brincar nas ruas novamente, seus jogos agora incorporando elementos da nova realidade. Elas fingem ser soldados americanos chegando a Tóquio. Elas trocam cigarros imaginários e chocolate, itens dos quais apenas ouviram falar. A resiliência da juventude se manifesta mesmo nas ruínas. Uma mãe escreveu mais tarde: "Meus filhos me perguntaram como são os americanos. Eu
Percebi que não sabia. Fomos ensinados a odiá-los, a temê-los, mas eu nunca tinha realmente visto um. Agora eles ocupavam nossa cidade, governavam nossas vidas, e eu não conseguia nem descrevê-los para meus próprios filhos. O ponto de virada psicológico já passou. O choque inicial da transmissão do imperador se desvanece em uma aceitação sombria. O Japão perdeu a guerra. Os americanos estão vindo. A vida deve, de alguma forma, continuar. A questão não é mais se rendermos, mas como sobreviver ao que vem a seguir. No Palácio Imperial, o imperador Hirohito se prepara para o impensável. Ele encontrará o general MacArthur como um soberano derrotado saudando seu conquistador. Ele posará para fotografias com o comandante americano. Ele se submeterá à autoridade estrangeira pela primeira vez na história do Japão. O império, construído ao longo de décadas de conquistas, morre em dias de fogo atômico e uma transmissão de rádio de 5 minutos. O que surge das cinzas permanece por ver. Mas o velho Japão, o império militarista que buscou dominar a Ásia, que ensinou a morte antes da rendição, que proclamou o imperador divino, esse Japão se foi para sempre. 28 de agosto de 1945. Os primeiros soldados americanos aterrissam no campo de aviação de Atsugi. Uma equipe de avanço de 150 homens pisa em solo japonês, preparada para qualquer coisa. Eles carregam armas, mas não enfrentam resistência. As equipes de solo japonesas estão em atenção, silenciosas e derrotadas. A ocupação do Japão começa sem que um tiro seja disparado. Ao longo dos próximos dias, milhares de soldados americanos chegam. Eles vêm por via aérea e marítima, inundando a área de Tóquio com força avassaladora. O exército japonês observa com humilhação enquanto soldados inimigos ocupam a capital sem oposição. Oficiais que juraram morrer defendendo a pátria agora se curvam diante dos comandantes americanos e seguem ordens. 30 de agosto. O general Douglas MacArthur chega ao aeroporto de Atsugi a bordo de sua aeronave de transporte pessoal C-54, o Bataan. Ele desce as escadas da Business aeronave fumando seu cachimbo característico de milho, parecendo de fato o general conquistador. Funcionários japoneses esperam nervosamente para saudá-lo. Ele os ignora inicialmente, observando o aeroporto e a nação derrotada, que agora responde a ele. MacArthur estabelece seu quartel-general no edifício Dai-ichi Insurance, no centro de Tóquio, diretamente em frente ao Palácio Imperial. O simbolismo é deliberado. O comandante supremo americano supervisionará o imperador a partir de uma posição de domínio físico e político. A geografia do poder em Tóquio muda da noite para o dia. As forças de ocupação se movem pela cidade com cautela e curiosidade. Os soldados americanos encontram uma população que foi ensinada a temer e odiá-los, agora submissa e cooperativa. A resistência guerrilheira esperada nunca se materializa. Os ataques suicidas previstos pelos oficiais de inteligência não ocorrem. Os civis de Tóquio se curvam diante das tropas americanas e retornam à luta diária pela sobrevivência. O contraste entre o conquistador e o conquistado choca os militares americanos. Eles chegam esperando uma população inimiga formidável, endurecida por anos de guerra. Em vez disso, encontram civis desnutridos, vivendo entre os escombros, desesperados por comida, traumatizados por bombardeios e derrotas. O povo japonês que encontram pouco se assemelha aos guerreiros fanáticos retratados na propaganda de guerra. Um soldado americano mais tarde escreve: "Viemos preparados para lutar. O que encontramos foram fantasmas. Os civis pareciam esqueletos ambulantes. As crianças imploravam por comida. Os soldados que tinham lutado tão ferozmente nas ilhas agora estavam em silêncio, quebrados, derrotados de uma maneira que eu nunca havia imaginado ser possível." 2º de setembro, 1945, Baía de Tóquio. A cerimônia formal de rendição ocorre a bordo do couraçado USS Missouri. O ministro das Relações Exteriores japonês, Mamoru Shigemitsu, e o general Yoshijiro Umezu embarcam na embarcação americana para assinar o instrumento de rendição. Eles sobem a passarela para enfrentar filas de oficiais aliados e jornalistas.
Câmeras capturam cada momento da humilhação oficial do Japão. O general MacArthur presidiu a cerimônia. Ele fala brevemente sobre a esperança de paz e reconciliação, mas a mensagem é clara. O Japão foi completamente derrotado. O império que conquistou metade da Ásia agora se submete à autoridade estrangeira pela primeira vez em sua história. Shigemitsu assina o documento de rendição com uma mão trêmula. Sua perna, perdida para uma bomba chinesa anos antes, faz com que ele manqueje ao se aproximar da mesa. O simbolismo é doloroso para os observadores japoneses. Seu representante fisicamente quebrado, renunciando à soberania de sua nação, cercado pelo poderio militar que destruiu seu império. O general Umezu assina a seguir, representando as forças armadas imperiais japonesas. Sua assinatura encerra o controle militar sobre o governo do Japão. A instituição que dominou a política japonesa por 15 anos perde toda a autoridade com a assinatura de uma caneta. Representantes das nações aliadas assinam em seguida: os Estados Unidos, a China, a Grã-Bretanha, a União Soviética, a Austrália, o Canadá, a França, os Países Baixos, a Nova Zelândia. Cada nação que o Japão atacou ou ocupou agora aceita sua rendição formal. A cerimônia dura 23 minutos. Quando termina, a Segunda Guerra Mundial está oficialmente acabada. Em Tóquio, multidões se reúnem em torno de rádios para ouvir a transmissão da cerimônia de rendição. A reação é contida, sem celebrações, sem demonstrações. Apenas aceitação tranquila do que todos já sabem. O Japão perdeu tudo. A administração de ocupação começa a exercer sua autoridade imediatamente. A Polícia Militar Americana estabelece pontos de verificação em todo o Tóquio. Toques de recolher entram em vigor. As forças policiais japonesas recebem ordens para cooperar com as autoridades de ocupação ou enfrentar a dissolução. O governo japonês continua a funcionar, mas apenas sob supervisão e aprovação americanas. O imperador Hirohito se submete ao impensável. No dia 27 de setembro, ele visita o general MacArthur na embaixada americana para seu primeiro encontro. O imperador chega com um traje formal, nervoso e incerto. MacArthur o cumprimenta de maneira casual, com um uniforme de colarinho aberto e sem condecorações. A fotografia tirada desta reunião torna-se uma das imagens mais significativas da ocupação. MacArthur está relaxado, com as mãos nos quadris, dominando o diminuto imperador. Hirohito parece rígido e formal, quase infantil ao lado do general americano. A imagem circula por todo o Japão, demonstrando sem dúvida que o imperador divino agora responde a um poder estrangeiro. Um oficial japonês mais tarde se lembra: quando vimos a fotografia do imperador de pé ao lado de MacArthur, entendemos completamente o que havia acontecido com nossa nação. O homem que nos ensinaram a adorar como um deus estava de pé diante de um general americano, como um estudante diante de seu professor. As autoridades de ocupação começam o processo de desmilitarização. Soldados japoneses entregam armas por centenas de milhares, rifles, espadas, peças de artilharia, tudo coletado e destruído ou enviado embora. O exército e a marinha imperial japonesa se dissolvem oficialmente. Mais de 6 milhões de soldados retornam à vida civil sem perspectivas, sem empregos e sem propósito. Instalações militares em Tóquio tornam-se instalações de ocupação. Quartéis que outrora abrigavam tropas japonesas agora acomodam soldados americanos. Aeródromos são transferidos para o controle americano. Bases navais tornam-se portos americanos. A infraestrutura do poder militar japonês transforma-se na infraestrutura da ocupação americana. As investigações sobre crimes de guerra começam quase imediatamente. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente se prepara para julgar líderes japoneses por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Investigadores americanos prendem oficiais militares e civis de alto escalão. O ex-primeiro-ministro Hideki Tojo tenta suicídio, mas sobrevive para enfrentar o julgamento. Outros se escondem ou fogem do país. A lista de acusados cresce diariamente. Generais que ordenaram atrocidades na China
almirantes que aprovaram o maus trato de prisioneiros, funcionários que implementaram programas de trabalho forçado, médicos que conduziram experiências de guerra biológica. A máquina da justiça avança lentamente, mas inexoravelmente, em direção à responsabilização. A população de Tóquio luta para se adaptar à ocupação. Soldados americanos distribuem comida para civis famintos, uma misericórdia que complica os sentimentos japoneses sobre seus conquistadores. As mesmas forças que bombardearam a cidade agora fornecem arroz e alimentos enlatados para crianças famintas. A contradição se torna difícil de processar. Os mercados negros continuam a prosperar, agora incorporando produtos americanos. Cigarros tornam-se a moeda mais valiosa. Um único maço de cigarros americanos pode comprar uma quantidade de arroz para uma semana. Chocolate, café, sabão. Todos os produtos americanos comandam preços elevados. Uma economia subterrânea inteira se desenvolve em torno de itens roubados ou comercializados pelas forças de ocupação. As mulheres japonesas enfrentam uma realidade particularmente difícil. A pobreza leva milhares à prostituição servindo soldados americanos. As autoridades de ocupação estabelecem distritos de bordéis regulamentados, tentando controlar o que não conseguem impedir. A sociedade japonesa condena essas mulheres mesmo quando a desesperança econômica força mais pessoas para o comércio diariamente. O governo tenta manter a ordem e os serviços sociais apesar do caos. As escolas reabrem, embora o currículo mude dramaticamente. Os livros didáticos são revisados para remover conteúdo militarista. Os professores recebem treinamento em princípios democráticos. As crianças aprendem uma nova versão da história japonesa, uma que retrata a guerra como um erro trágico em vez de uma cruzada sagrada. A restauração da infraestrutura começa lentamente. As equipes limpam os destroços das ruas principais. Engenheiros avaliam os danos aos sistemas de água, redes elétricas e ferrovias. A tarefa se mostra avassaladora. Tóquio requer anos de reconstrução, talvez décadas. As autoridades de ocupação oferecem alguma assistência, mas priorizam reformas políticas e sociais em vez da reconstrução física. A comida continua sendo a questão mais crítica. A colheita de arroz de 1945 é pobre. Os sistemas de distribuição permanecem caóticos. As importações não conseguem suprir a falta. A população de Tóquio continua a passar fome lentamente durante o outono. As remessas de socorro da América ajudam, mas não conseguem alimentar milhões de civis famintos. Doenças se espalham através das condições insalubres. Cólera, tifo e tuberculose matam milhares nos meses após a rendição. Os hospitais carecem de remédios e suprimentos. Os médicos tratam os pacientes com o que conseguem encontrar ou implorar às forças de ocupação. A crise de saúde rivaliza com os efeitos imediatos dos bombardeios. Em outubro de 1945, uma nova realidade se estabelece sobre Tóquio. O choque inicial da derrota e da ocupação se transforma em uma existência diária desgastante. As pessoas se adaptam porque precisam. Elas aprendem a navegar por postos de controle, a se curvar para soldados americanos, a negociar no mercado negro, a sobreviver em uma cidade que continua em grande parte em ruínas. A ocupação durará anos. Os julgamentos continuarão até 1948. A reconstrução levará décadas, mas a transformação fundamental já ocorreu. O Império Militarista está morto. O Imperador Divino foi humanizado. O Exército Invicto foi dissolvido. O Japão, como existia antes de agosto de 1945, não existe mais. O que emerge em seu lugar permanece incerto. Democracia imposta por conquistadores. Paz imposta por ocupação. Reconstrução supervisionada por potências estrangeiras. O povo japonês enfrenta um futuro que nunca imaginou e não pode compreender totalmente. Um residente de Tóquio mais tarde reflete: pensávamos que a rendição seria o pior momento. Estávamos errados. A rendição foi apenas o começo. Todos os dias depois trouxeram novas humilhações, novos desafios, novas razões para nos perguntarmos se sobreviveríamos. Mas
Sobrevivemos. Não tínhamos escolha. Suportamos o insuportável, assim como o imperador ordenou. A fase final da Guerra do Japão está completa. O império caiu. A capital está em ruínas. A população está faminta e luta. Os ocupantes governam sem oposição. O capítulo mais sombrio de Tóquio parece ter chegado ao fim. Mas o verdadeiro teste está à frente. Não o teste de sobreviver à guerra, mas o teste de sobreviver à paz. O teste de reconstruir não apenas cidades, mas toda uma identidade nacional. O teste de aprender a viver em um mundo onde tudo em que acreditavam foi provado como falso. Esse teste acabou de começar. Os números contam uma história de devastação além da compreensão. Mais de 2 milhões de militares japoneses morrem durante a Segunda Guerra Mundial. Soldados do exército mortos na China, em Mianmar, nas Filipinas e nas ilhas do Pacífico. Pessoal naval perdido no mar quando submarinos e aeronaves afundam seus navios. Tripulações de aviões abatidas sobre território inimigo ou perdidas em ataques kamikaze. As Forças Armadas Imperiais Japonesas sofrem baixas em uma escala que destrói uma geração inteira de jovens. Outros 800 mil a 1 milhão de civis japoneses perecem. As campanhas de bombardeio incendiário sozinhas matam mais de 400 mil. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki ceifam mais de 200 mil vidas. Fome, doença e suicídio contabilizam centenas de milhares a mais. O número de mortes de civis no último ano da guerra supera todos os anos anteriores combinados. Tóquio perde mais de 100 mil civis devido aos bombardeios. A tempestade de Dozinchi, fogo de 9 a 10 de março, cria o maior número de mortes em um único dia de qualquer ataque aéreo na história. Ataques subsequentes matam milhares mais a cada vez. Ao final da guerra, mais da metade da população da cidade fugiu ou morreu. 3 milhões de refugiados se espalham pelo campo, sem teto e desamparados. O número de feridos é na casa dos milhões. Soldados retornam da frente com membros amputados, cegueira, queimaduras e doenças tropicais. Civis sofrem ferimentos devido a bombardeios, desnutrição e doenças por radiação. Os hospitais que permanecem de pé transbordam de pacientes. Os suprimentos médicos acabam em semanas após a rendição. Médicos realizam amputações sem anestesia. Enfermeiras tratam feridas infectadas com água fervida e curativos de pano. As vítimas da radiação de Hiroshima e Nagasaki apresentam sintomas que os médicos não conseguem tratar nem mesmo compreender completamente. O cabelo cai, a pele desenvolve lesões, os órgãos internos falham. As vítimas que sobreviveram à explosão inicial morrem lentamente ao longo de semanas e meses devido à intoxicação por radiação. O sofrimento continua muito tempo após as explosões, ceifando vidas bem até 1946 e além. O trauma psicológico afeta quase toda a população. O choque do combate entre os soldados que retornam é, em grande parte, negligenciado. A tradição militar japonesa vê a doença mental como fraqueza, deixando milhares de veteranos traumatizados sem apoio. Muitos recorrem ao álcool ou ao suicídio. Outros se tornam violentos, incapazes de se readaptar à vida civil após anos de brutalidade em combate. Os civis sofrem sua própria devastação psicológica. Crianças que testemunharam os bombardeios aéreos acordam gritando de pesadelos. Mães que perderam famílias inteiras para as bombas atômicas ficam catatônicas em centros de refugiados. Os idosos que sobreviveram à destruição de seus bairros simplesmente param de comer, desejando a si mesmos a morte em vez de enfrentar um futuro sem sentido. Uma enfermeira psiquiátrica testemunha mais tarde: "Não tínhamos palavras para o que vimos. Homens que não conseguiam parar de tremer, mulheres que não conseguiam falar, crianças que se esqueceram de como brincar. O bombardeio destruiu suas mentes tão certamente quanto destruiu seus lares." Mais de 6 milhões de soldados japoneses se rendem e aguardam repatriação de todo o antigo império. Centenas de milhares permanecem encalhados na China, Coreia, Manchúria e nas ilhas do Pacífico.
Muitos enfrentam um tratamento brutal por parte das populações locais que buscam vingança por anos de ocupação. As forças soviéticas capturam mais de 600 mil soldados japoneses na Manchúria e os enviam para campos de trabalho na Sibéria. Milhares morrem de frio, fome e excesso de trabalho antes de verem o Japão novamente. Prisioneiros de guerra mantidos pelos japoneses enfrentam seu próprio pesadelo. Mais de 140 mil prisioneiros aliados suportaram condições horríveis em campos japoneses. Fome, doenças, espancamentos e execuções levaram a vida de mais de 30%. Aqueles que sobrevivem à libertação precisam de meses de tratamento médico. Muitos carregam cicatrizes físicas e psicológicas pelo resto de suas vidas. A crise de pessoas deslocadas sobrecarrega o que resta da sociedade civil japonesa. Mais de 8 milhões de civis japoneses viviam em territórios ocupados quando a guerra terminou. A Coreia, a Manchúria, Taiwan, a China, as ilhas do Pacífico, todas começam a expulsar colonos japoneses. Esses refugiados voltam para as ilhas de origem sem nada além das roupas que estão usando. Eles chegam para encontrar sua terra natal em ruínas, incapazes de absorver ou alimentar a todos. Tóquio sozinha deve acomodar mais de 500 mil retornados entre agosto e dezembro de 1945. A cidade não tem moradia para eles. Campos de refugiados surgem em parques, debaixo de pontes, nas conchas de prédios bombardeados. Famílias acampam ao ar livre durante as chuvas de outono e o inverno que se aproxima. A distribuição de alimentos não consegue acompanhar o fluxo. As pessoas passam fome à vista do Palácio Imperial. O número de órfãos está na casa das centenas de milhares. Os bombardeios a incendiários, as bombas atômicas e as operações de combate em toda a Ásia mataram milhões de pais. Crianças tão jovens quanto 5 anos sobrevivem sozinhas, remexendo nos destroços, roubando comida, dormindo em prédios queimados. O governo estabelece orfanatos, mas não consegue abranger ou alimentar sequer uma fração das crianças sem teto. Muitas recorrem ao crime ou à prostituição para sobreviver. Um diretor de orfanato escreveu mais tarde: as crianças chegaram esqueléticas, cobertas de piolhos, traumatizadas além da descrição. Muitas não conseguiam lembrar seus próprios nomes. Elas tinham esquecido como confiar, como ter esperança, como ser crianças. Fizemos o que pudemos, sem recursos e sem ajuda. Nunca foi o suficiente. As viúvas da guerra enfrentam uma catástrofe social e econômica. A sociedade japonesa tradicional oferece poucas oportunidades para as mulheres ganharem a vida de forma independente. Milhões de viúvas de guerra devem sustentar a si mesmas e seus filhos sem habilidades profissionais e sem apoio. Muitas aceitam trabalhar em fábricas por salários de miséria. Outras entram na prostituição. Outras simplesmente morrem de fome silenciosamente, orgulhosas demais para mendigar ou negociar. As famílias procuram desesperadamente por parentes desaparecidos. O caos do fim da guerra espalhou milhões pela Ásia e pelo Pacífico. Filhos recrutados para o exército desaparecem sem deixar rastro. Filhas enviadas para trabalhar em fábricas nunca voltam para casa. Pais evacuados das cidades desaparecem na confusão da derrota. Quadros de avisos nas estações de trem de Tóquio se enchem de apelos desesperados por informações sobre entes queridos. A maioria das buscas termina em fracasso e luto. Camas funerárias estão espalhadas por Tóquio e outras cidades bombardeadas. Os corpos recuperados do incêndio de março sozinhos sobrecarregam as instalações de cremação. Locais de sepultamento temporários tornam-se permanentes à medida que as autoridades carecem de recursos para processar os mortos adequadamente. Famílias que perderam membros durante o bombardeio muitas vezes nunca recebem confirmação de morte ou recuperação de restos. Seus entes queridos simplesmente desaparecem em câmaras funerárias marcadas com números em vez de nomes. A devastação econômica agrava todos os outros problemas. A moeda japonesa torna-se quase sem valor. A inflação sai do controle. A ração oficial de arroz, quando disponível, custa mais do que a maioria das famílias pode pagar.
As economias, acumuladas ao longo de uma vida, evaporam. As famílias da classe média vendem heranças e itens valiosos por comida. Antigos proprietários de negócios juntam-se às fileiras dos sem-teto. A capacidade industrial está em ruínas. Mais de 40% das áreas industriais urbanas do Japão foram destruídas pelos bombardeios. As fábricas que sobrevivem carecem de matérias-primas, combustível e maquinário intacto. O desemprego ultrapassa 50% em algumas cidades. As forças de ocupação oferecem algumas oportunidades de trabalho, mas não quase o suficiente para empregar milhões de homens desempregados que estão retornando do serviço militar. A agricultura sofre com a escassez de mão de obra, falta de fertilizante e clima ruim. A colheita de 1945 está muito aquém das necessidades. O governo projeta que o Japão enfrentará uma grande fome durante o inverno, sem importações substanciais de alimentos. Remessas de ajuda. Americana evitam o pior, mas milhões sofrem de desnutrição severa até 1946. Vetores de doenças prosperam em condições insalubres. Ratos se multiplicam nas ruínas. Mosquitos se reproduzem em água parada de encanamentos danificados. Piolhos se espalham entre refugiados aglomerados. Tuberculose, tifoide, disenteria e cólera matam milhares mensalmente. As autoridades de ocupação implementam programas de vacinação e medidas de saúde pública, mas a escala da crise sobrecarrega os recursos disponíveis. O tecido social se desgarra sob a pressão. As taxas de criminalidade disparam. Mercados negros operam abertamente. Facções controlam bairros inteiros. As forças policiais, subdimensionadas e mal equipadas, não conseguem manter a ordem. As autoridades de ocupação estabelecem patrulhas da polícia militar, mas elas se concentram em prevenir a resistência organizada em vez de crimes comuns. As taxas de suicídio aumentam dramaticamente. Antigos oficiais militares cometem suicídio ritual em vez de enfrentar a desonra. Civis envenenados pela desesperança encerram suas vidas com os meios disponíveis. Famílias inteiras cometem suicídio em grupo, incapazes de ver um caminho à frente. A cultura tradicional de vergonha da sociedade japonesa torna a rendição e a derrota insuportáveis para milhares. Um assistente social mais tarde se lembra: todos os dias encontramos corpos, nas ruínas, no rio, pendurados em árvores nos parques, pessoas que podiam suportar os bombardeios, a fome, a derrota, mas não podiam suportar a vergonha. Paramos de contar depois de um tempo. Havia simplesmente corpos demais. Ainda assim, em meio à devastação, pequenos sinais de resiliência surgem. Os mercados reabrem, as escolas reiniciam as aulas, as famílias plantam jardins de hortaliças em crateras de bombas, as crianças brincam nas ruínas. A vida, teimosa e persistente, continua apesar de tudo. O custo humano dos últimos dias do Japão se estende muito além de simples estatísticas de vítimas. Uma sociedade inteira foi dilacerada, uma geração dizimada, uma cultura forçada a confrontar o total fracasso de seus valores e instituições. Os sobreviventes devem construir um novo Japão a partir das cinzas do antigo, carregando traumas e perdas que ecoarão através das gerações. A reconstrução levará décadas. A cura pode nunca ser completa, mas a morte finalmente parou. Para milhões de japoneses, isso por si só representa uma forma de libertação. A queda de Tóquio marca mais do que o fim de uma guerra. Representa a morte de uma ideologia, o colapso da compreensão fundamental de uma nação sobre si mesma e o início de uma transformação sem precedentes na história moderna. A derrota do Japão altera permanentemente o equilíbrio estratégico da Ásia. O império que dominou a região por 4 décadas desaparece da noite para o dia. A Coreia conquista a independência após 35 anos de domínio colonial. A China retoma territórios ocupados desde 1890. As potências coloniais europeias retornam ao Sudeste Asiático, embora sua autoridade tenha sido fatalmente enfraquecida pela ocupação japonesa. O vácuo de poder criado pelo colapso do Japão molda a política asiática por gerações.
As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki mudam a guerra para sempre. Pela primeira vez na história, a humanidade possui a capacidade de se destruir completamente. As bombas que acabam com a Guerra do Pacífico inauguram a era nuclear e a Guerra Fria que definirá os próximos 45 anos. A corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética começa nas ruínas das cidades do Japão. A ocupação do Japão torna-se um laboratório para transformar inimigos derrotados em aliados democráticos. O general MacArthur implementa reformas radicais que refazem a sociedade japonesa. O exército é desmantelado permanentemente. A Constituição renuncia à guerra como um instrumento de política nacional. As mulheres recebem o direito de votar. A reforma agrária divide os sistemas agrícolas feudais. Os sindicatos recebem proteção legal. Os conglomerados industriais Zaibatsu são dissolvidos. O imperador Hirohito mantém seu trono, mas renuncia à sua divindade em uma transmissão de rádio no 1º de janeiro de 1946. O homem adorado como um deus vivo declara-se humano. Esta declaração, forçada pelas autoridades de ocupação, completa a transformação psicológica iniciada pela transmissão da rendição. O direito divino que justificava o imperialismo japonês morre com a admissão da mortalidade de Hirohito. Os julgamentos por crimes de guerra que se seguem estabelecem precedentes para a justiça internacional. Os julgamentos de Tóquio processam 28 líderes japoneses por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. 7 recebem penas de morte, incluindo o ex-primeiro-ministro Hideki Tojo. 16 recebem prisão perpétua. Os julgamentos forçam o Japão a confrontar as atrocidades cometidas em seu nome por toda a Ásia. Mais de 10 milhões de civis chineses morreram durante a ocupação japonesa. Centenas de milhares de mulheres foram forçadas à escravidão sexual como mulheres de conforto. Prisioneiros de guerra sofreram brutalidade e assassinatos sistemáticos. No entanto, os julgamentos também revelam os limites da justiça do vencedor. O de Imperador Hirohito, que aprovou a guerra e conhecia muitas atrocidades, escapa à acusação. As autoridades americanas decidem que manter a estabilidade requer manter o imperador no trono. Muitos argumentam que essa decisão permite que o Japão evite plena responsabilidade por seus crimes. O debate continua décadas depois. A reconstrução de Tóquio demonstra tanto a generosidade americana quanto o cálculo estratégico. Os Estados Unidos investem bilhões na reconstrução da economia e infraestrutura do Japão. Essa generosidade nasce em parte de preocupações humanitárias, mas também da estratégia da Guerra Fria. À medida que as tensões com a União Soviética aumentam, a América precisa de um Japão democrático e forte como aliado no Pacífico. O antigo inimigo se torna um parceiro crucial quase da noite para o dia. Em 1952, quando a ocupação termina oficialmente, o Japão se transforma dramaticamente. As instituições democráticas funcionam efetivamente. A economia começa décadas de crescimento sem precedentes. A indústria japonesa, reconstruída com assistência americana e livre de gastos militares, torna-se uma potência global. A nação que estava em ruínas em 1945 torna-se a segunda maior economia do mundo na década de 1980. O impacto cultural da derrota reformula a identidade japonesa de maneira profunda. O nacionalismo militarista, que dominou as décadas de 1930 e 1940, dá lugar a um pacifismo tão forte que o Japão se recusa a manter capacidades militares ofensivas. A geração que lutou na guerra, em grande parte, se retira para o silêncio sobre suas experiências. O trauma permanece em grande parte não processado por décadas. A memória da queda de Tóquio se divide ao longo de linhas nacionais. No Japão, 15 de agosto torna-se um dia de lembrança para os mortos da guerra, mas a discussão pública sobre a agressão do Japão permanece contida. Controvérsias sobre livros didáticos surgem regularmente quando conservadores japoneses tentam minimizar atrocidades da guerra. Na China, na Coreia e no Sudeste Asiático, as cicatrizes da ocupação japonesa
permanecem abertas por gerações. Exigências de desculpas e reparações continuam no século XXI. As explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki tornam-se centrais para a identidade japonesa pós-guerra. O Japão abraça o papel de vítima nuclear, enquanto frequentemente minimiza seu papel como agressor. Os Hibakusha, sobreviventes das bombas atômicas, fazem campanha pelo desarmamento nuclear e testemunham os efeitos horríveis das armas. Seu testemunho molda a compreensão global das consequências da guerra nuclear. As lições da queda do Japão ressoam muito além de 1945. A guerra demonstra as consequências catastróficas do militarismo, ultranacionalismo e ambição imperial. Ela mostra quão rapidamente sociedades industriais podem descer a uma guerra total e quão completamente essas guerras destroem tudo o que tocam. Prova que até mesmo valores culturais profundamente arraigados, como o código samurai de morte antes da rendição, desmoronam quando confrontados com a realidade das armas atômicas e da bombardeio estratégico. A queda também demonstra a capacidade da humanidade tanto para a destruição quanto para a reconciliação. A mesma nação que bombardeou Tóquio alimenta sua população faminta. As mesmas pessoas que lutaram umas contra as outras com intensidade selvagem constroem uma parceria que dura décadas. A transformação sugere que até mesmo os ódios mais profundos e os conflitos mais amargos podem terminar em cooperação, dada vontade e sabedoria suficientes. Tóquio hoje apresenta poucas cicatrizes visíveis de 1945. As ruínas foram limpas, os edifícios reconstruídos, a economia restaurada. Mas, sob a prosperidade e a paz, as memórias persistem. Nos testemunhos dos sobreviventes, nos museus da paz e monumentos, nas cerimônias anuais de memória, nos debates em andamento sobre responsabilidade e reconciliação. Como um historiador mais tarde reflete, o Japão perdeu tudo em 1945. Seu império, seu militar, sua mitologia nacional, seu senso de invulnerabilidade. Mas, ao perder, ganhou algo inesperado, a oportunidade de se tornar algo melhor do que havia sido. Se aproveitou completamente essa oportunidade, permanece uma questão que cada geração deve responder por si mesma. A queda de Tóquio termina uma era de militarismo japonês e inicia um experimento em democracia imposta que, contra muitas expectativas, tem sucesso. A cidade que queimou torna-se um símbolo não apenas do poder destrutivo da guerra, mas também da capacidade da humanidade de reconstruir, reformar e, talvez, aprender com até os erros mais catastróficos. Os últimos dias do Império Japonês ensinam uma lição escrita em fogo atômico e registrada na voz trêmula do imperador. Nações que escolhem a guerra devem estar preparadas para suportar suas consequências totais. E essas consequências, na era moderna, podem ameaçar não apenas a derrota, mas a extinção.